A Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente Bolsonaro. Esse documento nós te mostramos aqui, estava no escritório dele, na sede do PL, em Brasília, onde os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão. Esse é um ponto extremamente importante desse quebra-cabeça que a gente vem montando aqui desde o início da nossa programação dessa quinta-feira. Para entender essa operação e também os desdobramentos, eu vou conversar agora com Antônio Carlos de Freitas Júnior, mestre em Direito Constitucional pela USP. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Conte sempre conosco. Uma ótima noite para todos os nossos telespectadores. Doutor, eu quero começar justamente pela figura do ex-presidente Bolsonaro para entender essa atitude da Polícia Federal do recolhimento de passaporte. Já vimos em outras investigações, quando esse ato ele é realizado, há um medo ou então um receio de que a pessoa deixe o país de alguma forma. É para isso que a Polícia Federal, pelo menos, foca a sua atenção nesse momento? A Polícia Federal tem receio que o ex-presidente deixe o país? Exatamente, Rafael. Quando a investigação chega num ponto que já há algum indício da autoria e ela fica preocupada de haver uma fuga, ela pede a apreensão do passaporte para garantir a lei penal, para garantir a execução de uma futura sentença. Então, o fato é que, nas condições atuais das provas, há indícios claros de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava envolvido com esses atos golpistas e tirar ali o Estado Democrático de Direito, abolir o Estado Democrático de Direito e fazer ali um golpe de Estado. Assim, justificou essa medida cautelar do âmbito penal. Doutor, tem uma outra figura, que é justamente o presidente do PL, Costa Neto. Nós acompanhamos hoje, ele estava entre os mandados que seriam cumpridos, mas ele acabou sendo preso. E já relatamos aqui que isso não envolve a operação que investiga essa possibilidade de golpe de Estado, o que foi apontado pela Polícia Federal. Ali foi encontrada uma arma e ele foi levado, então, para a sede. Naquele momento foi encontrado também um outro item. Quando ele está lá, até esse momento, e pelo menos quando a gente olha para essa possibilidade de retirada de uma figura politicamente tão central e pelo que foi encontrado nessa inconsistência na documentação dessa arma, o presidente do PL, olhando a nossa jurisdição, nós estamos lidando com uma situação que é passível de uma fiança. Qual o rito que pode acontecer com ele a partir de agora? Na verdade, ele ainda tem tempo de esclarecer. Você vai ter a presença de um juiz para verificar a continuidade e a necessidade dessa prisão. Pode haver esse relaxamento da prisão, desde que ele tenha aí condições de manter aí a sua residência, ter condições de que você não vai ter frustração da lei penal. Mas o fato é que, como bem colocou, Rafael, foi um grande, vamos dizer assim, com uma grande coincidência, porque, na verdade, foi feita uma busca e apreensão de documentos, era para verificar documentos e acabou se encontrando a irregularidade de uma pessoa com arma sem porte. O que chama atenção, não é, Rafael? É um presidente de partido, é uma pessoa que tem aí um histórico de participação do parlamento e vamos dizer assim, uma lei básica, né? Para você ter uma arma, você precisa de um porte de arma. Para você portar uma arma, você precisa, sim, de um porte de arma. Hoje, doutor, nós acompanhamos, pelo menos que foi divulgado pela Polícia Federal, parte da delação premiada que foi feita, então, com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Isso acabou embasando parte dos movimentos que nós vimos hoje. Para quem está em casa entender esse processo, a delação, ela acontece, só que automaticamente essa fala precisa ser comprovada. A Polícia Federal consegue essas informações e também consegue realizar suas diligências a partir do momento que a delação acontece. Só que para isso ser realizado, outras provas precisam concretizar aquilo que foi dito por Mauro Cid. Exatamente, Rafael. O que acontece? Tudo que aconteceu hoje, tudo que ocorreu hoje, é resultado da colaboração premiada de Mauro Cid. Ocorre que uma ação penal, uma condenação, não pode ser exclusivamente baseada numa colaboração premiada. Ela tem que ser carreada de outros meios de prova. Ela tem que ter a companhia, ela tem que ter a somatória de outros meios de prova, como documentos, como testemunhas, depoimentos e mais. Então, qual é a fase atual? Ainda estamos na investigação, não há um processo penal ainda instaurado, estamos na fase de investigação e exatamente no momento que foi feita e homologada uma colaboração premiada, uma delação, e agora se deseja confirmar os elementos que comprovam a materialidade, ou seja, houve uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, houve
um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, e também conectar, verificar a individualização das condutas. Porque para ter o processo penal, que seria o ato contínuo, você precisa não somente saber que houve aquele crime, mas saber o comportamento de cada um daqueles agentes, individualizar a conduta. Então, eles estão nessa fase de investigação, precisa saber qual foi o limite, qual foi a função de cada um, o que cada uma dessas pessoas que estão sendo investigadas fizeram e concorreram para esse ato de tentar abolir o Estado Democrático de Direito e dar um golpe de Estado, tentar dar um golpe de Estado no nosso país. Doutor, queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade, achar um tempo na agenda, vir aqui conversar com a gente, explicar questões que são muito importantes. Hoje foi um dia de uma operação que teve uma repercussão imensa, então é preciso acompanhar isso nos detalhes, explicar para quem está em casa o que aconteceu até aqui para entender o que possivelmente pode vir por aí. Doutor, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu agradeço a você, Rafael, agradeço a Record, todos os nossos telespectadores. Uma ótima noite, um abraço, querido. Até mais.